Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o rap tanto assim. Salve todas e todos, Arruda Crônico aqui. Meus manos, minhas manas, hoje eu quero falar sobre um assunto que, a princípio, é muito próprio, muito particular de quem é do hip hop, de quem é do universo do hip hop, da música rap. Mas, na verdade, não é. É um assunto que tem a ver com todo mundo que gosta de cultura, com todo mundo que valoriza e curte cultura negra, que é tradição. Por que eu tô falando que pode ser que as pessoas achem que seja particular de quem curte o rap? Eu vou falar de um elemento muito próprio do rap que tem a ver com como ele nasce, como os raps surgem, esses que batem pesado aí na caixa de som na sua casa, no seu carro, aquele que você gosta de curtir nos bailes, nos salões aí, mundão afora. Esse elemento é o sample. Essa palavra em inglês, sample, quer dizer amostra, quer dizer trecho. Bom, hoje a ideia é som, e som pesado. E para o canal aqui também ficar pesado, eu preciso que você clique no joinha, preciso que você se inscreva no canal, preciso que você ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, preciso que você comente porque a sua ideia aqui é muito importante, e preciso que você compartilhe se você gostou da ideia aqui, beleza? Bora! Vou explicar. A tradução é isso, tá? Em inglês, sample quer dizer amostra. Na verdade, quando a gente fala de sample na música rap, a gente tá falando especificamente da técnica de usar o trecho de uma música já existente. Pode ser um funk, um soul da antiga, pode ser um samba, pode ser de um rock, não importa. É utilizar-se do trecho de uma música já existente e você joga num aparelho que se chama sampler, e o sampler faz deste trecho um sample, ou seja, ele tira um pedaço desta música que já existe, e a partir desse pedaço dessa música é que os produtores de rap fazem um rap baseado nesta música que já existia, beleza? Pois bem, quando o rap surgiu, no início ali dos anos 80, final dos anos 70, mas início dos anos 80, saem os primeiros discos, essa técnica era muito utilizada para se fazer as músicas. Tem uma ideia equivocada de que o sample era usado porque os jovens que faziam música rap na época não sabiam tocar instrumento ou não manjavam de música. Cara, isso é um erro histórico. Culturalmente, nos Estados Unidos, que foi onde o rap nasceu, onde os primeiros discos de rap foram gravados, culturalmente há uma tradição de ensino, de iniciação musical, do ensino de música. Mais do que isso, em particular a juventude negra tem contato com a música nos Estados Unidos muito cedo por conta das igrejas. Existem lá as igrejas protestantes, e a maioria dos Estados Unidos é protestante, é evangélica, né? Em várias ramificações lá, e a comunidade negra em particular, na sua maioria, é protestante da Igreja Batista. E a Igreja Batista Negra dos Estados Unidos tem uma longa tradição de se utilizar da música, né, nos seus cultos. Tanto é que grandes cantores norte-americanos vieram da igreja, grandes cantores de soul, de funk. Há uma cultura, há uma tradição de grandes nomes da música que vieram da igreja, e todos eles muito jovens. Então, ao menos a noção musical, todo jovem norte-americano tem, e em especial a juventude negra, que tem isso não só das escolas, mas das igrejas. Então, por que é que se utilizou o sample? Bom, se utilizou o sample porque o hip hop nasce, o hip hop enquanto é uma cultura urbana, e ele nasce enquanto cultura nas ruas ali de Nova York, principalmente depois de uma festa de rua que foi feita num prédio abandonado pelo DJ Kool Herc. Esse DJ era de origem jamaicana, e na Jamaica as chamadas block party, ou as festas de quarteirão, as festas de rua, eram muito tradicionais. Pois bem, o Kool Herc fez uma dessas festas, foi a primeira vez que se viu, ou pelo menos foi a primeira vez que se notou, uma técnica de discotecagem que o Kool Herc usava, que era pegar o trecho mais legal, o trecho mais bonito, ou mais harmônico, ou mais ritmado, ou enfim, o trecho mais fodástico de uma música,
e com 2 discos iguais, ele ficava repetindo aquele mesmo trecho daquela música, daquela mesma música. E aquele trecho daquela música se chamava breakbeat. Pois bem, o Kool Herc mostrou, ou pelo menos foi a primeira vez em que se notou, ou que todo mundo começou a comentar sobre essa técnica de pegar 2 discos iguais, colocar na mesma música e repetir um determinado trecho da mesma música várias vezes, só alternando de um disco para o outro. Pois bem, com o passar do tempo, outros DJs começaram a repetir essa técnica, outros melhoraram essa técnica, enfim, você tem grandes DJs da história do início do hip hop, como o Grandmaster Flash, como o Grand Wizard Theodore, como o Afrika Bambaataa, enfim, eles começaram a aprimorar essa técnica e repetir essa técnica, e quando surgem os primeiros MCs, ou seja, os primeiros caras a pegar o microfone e começar a fazer umas rimas para agitar a galera ou para mandar alguma mensagem, e é o início do rap, eles já faziam essas rimas em cima desses trechos repetidos daquele mesmo disco, daquela determinada música. Então, quando surge um equipamento eletroeletrônico que possibilita de forma automática repetir os mesmos trechos de uma determinada música, e os MCs começam a gravar suas rimas ali nasce uma música completamente nova, que não é mais só a música que o MC a letra que o MC estava rimando, não é mais só aquela música antiga que já existia, e passa a ser uma terceira música, que é a junção das duas coisas. Isso é importante a gente saber para entender então que o uso do sampler não era só uma falta de recurso, não era uma gambiarra, não era uma improvisação que substituísse músicos, instrumentos e coisas mais sofisticadas para se fazer música. Isso eles tinham, por mais pobres que eles fossem, na escola poderia ter, na igreja poderia ter, indo aqui, indo ali, eles conseguiriam. Vamos lembrar que nós estamos falando dos Estados Unidos, o berço da indústria cultural. Nós estamos falando da comunidade negra americana. Essa comunidade inventou o jazz, inventou o soul, inventou o blues, inventou o funk, inventou o rock and roll. Então, se realmente fosse uma necessidade técnica ou técnico-econômica, eles dariam o jeito deles e fariam o som deles. Quando o Kool Herc mostrou aquela técnica de se repetir o mesmo trecho de uma música que todos já conheciam, exatamente naquele trecho que é aquele que todo mundo mais gostava, e ele conseguiu prolongar esse mesmo trecho, e depois um MC fez letra e fez rimas em cima daquele determinado trecho, ali nasceu outra música, que não era o jazz, não era o funk, não era o soul, não era o rock and roll, era algo novo. O uso do sampler possibilitou que esta música nova nascesse. Além disso, aquela técnica e depois o uso do sampler possibilitou que nascesse a cultura DJ, que nascesse a cultura hip hop, e que depois isso se ramificasse e migrou para a música eletrônica. Ritmos como house, techno, jungle, drum and bass, trance, depois migrou para outras músicas. O rock se utiliza do sampler hoje. Aqui no Brasil, o nosso funk, esse que a gente curte hoje, né, que esse ritmo que a gente hoje chama de funk, ele se utiliza do sampler. Mas o que eu tenho cada vez mais visto, tanto nos Estados Unidos, pelo menos nas bandas mainstream, né, as bandas de sucesso, como aqui no Brasil, é que agora, desde os anos 90 para cá, todos os outros ritmos usam sampler. A MPB usa sampler, Caetano, Gil usam sampler. E aí, curiosamente, hoje eu vejo que o rap, em especial o rap brasileiro, não quer mais usar sampler. Eu entendo o amadurecimento, a busca do amadurecimento, eu entendo a busca da evolução musical, a busca do aprendizado. Tá tudo certo. Então eu entendo o rap feito totalmente com banda, eu entendo o rap acústico feito com violões, eu entendo o rap feito até com prato, se for prato e garfo, igual a Dona Selma do Prato fazia lá em Pernambuco. Tá tudo certo. Músico, artista de forma geral, mas especialmente músico, não pode ser conservador. Ele tem que estar aberto sempre a ouvir novas coisas, a juntar novos elementos à sua arte. Tá tudo bem. Agora, vamos lembrar que o fundo de quintal
foi o grupo que mais inovou no samba na história. De uma vez só, eles introduziram 3 instrumentos que sequer existiam, que foi o tantão, o repique de mão e o banjo com afinação de cavaco. Mesmo assim, jamais deixaram de fazer samba de raiz e jamais deixaram de utilizar, por exemplo, cavaquinho e pandeiro. O que a gente pode aprender daí? Dá para inovar sem perder a raiz, dá para ser original sem perder a tradição e dá para ser moderno sem romper com a sua origem. Hoje eu ouço alguns raps que eu mal ouço a batida, o bumbo, a caixa. Me parece que na hora da mixagem o produtor fica meio com pena e meio com dó, e ele vai tirando a batida. Hoje quase não se usa sampler. Eu até entendo que talvez tenham questões legais, porque no Brasil não há uma regulamentação disso, nos Estados Unidos já existe. Então se você usar um trecho de um músico americano, lá eles têm legislações para você pagar direitos autorais, para você dar crédito para o artista original. Nós podemos ter isso aqui também. E pode ser que a lei de direitos autorais do Brasil tenha algum artifício que a gente possa usar como interpretação e permitir isso aqui também. E eu não acho que é essa a questão. Eu acho que a gente está entrando numa onda que é do rap mainstream norte-americano, esse aí que ganha Grammys e que vende milhões, onde os caras estão deixando de usar sampler para usar muito teclado, muito sintetizador, ou às vezes talvez até uma banda. Agora, no rap alternativo norte-americano, o chamado rap underground, o sampler ainda é utilizado, e das formas mais variadas. Mais do que isso, há um mercado de aparelhos, de equipamentos eletroeletrônicos utilizados exclusivamente para se samplear, para se fazer música eletrônica a partir de música analógica. Se esse mercado ainda existe, é porque ainda tem público para isso. E mais, esses recursos estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais modernos. Nem se compara um sampler de hoje em dia com o sampler de antigamente. Então, se não só há mercado, como há a necessidade de cada vez mais modernização desse recurso, é porque ele ainda é bem visto. Então eu vejo que hoje no rap brasileiro tem muito pouca bateria mesmo, aquela coisa pesada e ritmada, que é o que dava aquele tchan e tornava o rap, e ajudava a tornar o rap o que ele é. Eu quase não vejo sample, então fica parecendo, você ouve um disco de rap hoje, parece um disco de soul ou um disco de funk com vocal de rap, porque a única coisa do rap que ficou lá foi o vocal. Tiraram as batidas e tirou o sample. O rap é uma música igual a qualquer outra. Tirou o diferencial que ele tinha. Hoje eu quase não vejo DJs fazendo scratch nas músicas, nas gravações de rap. Hoje tem rap com solo de guitarra, mas não tem solo de scratch do DJ. Para quem é leigo, scratch é aquele recurso do DJ riscar o disco e fazer aqueles barulhinhos que todo mundo acha estranho, mas que todo mundo acha legal porque é no ritmo. Ou aquelas colagens, que é pegar uma frase cantada de algum disco e inserir junto com o rap, o que inclusive acrescenta a letra que o MC está cantando. Eu quase não vejo mais isso. Então se a gente está tirando a batida pesada, se a gente está tirando o sampler e se a gente está tirando o scratch e colagem dos DJs, tudo que a gente tem é a nossa rima. E por melhor MC que você seja, meu mano, minha mana, só isso não basta para dizer que você... aqui é o rap. Não é. Aí não é o rap. Porque se eu colocar um vocal de samba, né, com aquela sincopado 2x2 em cima de um rock and roll, é um vocal de samba, mas aquilo não é um samba, aquilo ainda é um rock and roll. Se eu colocar um canto lírico, que nem um tenor, por melhor tenor que eu seja, em cima de uma bossa nova, aquilo não é canto lírico, aquilo é uma bossa nova. Então, você pode pôr violões e fazer seu rap acústico, você pode pôr uma banda e fazer o seu rap sofisticado musicalmente, você pode ter o seu vocal e você é um MC que tem aquele flow, né? Aquela levada, aquela métrica que todo mundo admira, aquela letra legal, consciente, que todo mundo fala, pô, legal, mas ainda tem que pôr a batida, de preferência. Seria bom se sampleasse algo, e seria melhor ainda se você tivesse um DJ. Hoje eu vejo MCs que não tem DJ, cara. O DJ assim, ele é terceirizado, ele contrata um DJ.
Não, é legal que você tenha um DJ e que ele trabalhe muito no seu show, mas também no seu disco. Então a questão de sonoridade. A música sampleada, ela vem com uma sujeirinha, um peso que é diferente da música tocada em estúdio por um instrumento. Um baixo sampleado tem uma sonoridade. Um baixo tocado ali ao vivo, no estúdio, gravado direto na mesa, ele tem outra sonoridade. Não é que um é melhor ou o outro é pior. E um é mais original para o rap, o outro é original para qualquer outro ritmo, incluindo o rap, mas não é original do rap. O que eu estou falando aqui é sobre a originalidade do rap, o que transformou o rap na música do futuro, tão admirada mundialmente por quase todos os outros músicos de quase todos os outros ritmos. Foi aquele rap de raiz, como diria o Rappin' Hood. Aquele rap pesado, as batidas pesadas, com ênfase no grave, com sampler, que todo mundo falava, olha só que original, olha que criativo. E aí sim, por cima de tudo isso, aí vem a sua rima, vem a sua ideia, a sua originalidade lírica. Então é disso que eu tô falando. É de manter no rap os elementos que tornaram o rap, rap. E não o que torna o rap possível de ser cantado em qualquer outro ritmo. É óbvio que eu posso cantar rap em cima de um samba, de um funk, de um soul, de um chachado, de um baião. Se colocar uma batida aí de reggae, sai um rap. Se colocar aí uma batucada do Olodum, sai um rap. Mas não é o original rap. É a versatilidade do rap em outros ritmos. O rap original, por favor, né? Sampler, batida, pesada, scratch colagem, e aí você rima. Esse é o rap. É o rap não só o que eu aprendi, como é o rap que transformou a vida de tantas pessoas e que se transformou em objeto de admiração das outras culturas musicais de todas as outras partes do mundo. É isso aí. Só a título de curiosidade, você talvez não saiba, talvez não tenha percebido, mas esse som de fundo que você ouve aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, são todos sampleados. Na verdade, são 2 ou 3 músicas misturadas numa só que você está ouvindo aqui. Tá vendo? Fica legal, não fica? Até a próxima. Valeu!